Senhor presidente, senhores deputados que ainda resistem depois de 3h30 praticamente de intensos debates sobre diversos projetos, alguns de importância estratégica para o futuro do nosso Estado. Mas, inicialmente, senhor presidente, eu queria falar do evento de hoje de manhã, que foi a diplomação às 11 horas, no auditório da EMERGE, aqui no Tribunal de Justiça. Foram diplomados 70 deputados estaduais, 46 deputados federais, 2 senadores com seus 2 suplentes, o governador e o vice-governador. E a diplomação, senhor presidente, nada mais é que a conclusão do processo eleitoral em que o Tribunal Regional Eleitoral atesta, depois da verificação das contas de campanha, o resultado das eleições, diplomando aqueles que foram eleitos. E, depois da diplomação, aí sim haverá a posse do governador e do seu vice em 1º de janeiro e a posse dos senhores deputados federais e deputados estaduais em 1º de fevereiro. Quem dá posse ao governador eleito e ao vice-governador é esta Assembleia Legislativa, pois os seus mandatos, os mandatos dos senhores deputados, irá até 1º de fevereiro de 2019. Então é necessário, primeiro, explicar essas questões. E eu fui diplomado pelo Tribunal Regional Eleitoral pela 5ª vez. E muitos até brincaram comigo. Ué, o senhor fez um terno novo? E eu afirmei que não. Este é o mesmo terno de 16 anos atrás, da minha primeira diplomação e da primeira posse. Como eu uso pouco, ele tem servido ao longo dos 16 anos. E, senhor presidente, eu queria também falar sobre a conclusão de mais uma legislatura, a 4ª que eu participo, e a 4ª que estive na oposição. Sempre que aqui estive, fui um parlamentar de oposição, pois sempre considero que quem ganha a eleição governa, e aqueles deputados que têm os seus candidatos majoritários derrotados vão para a oposição. Ou até mesmo, se vai para a oposição, quando aquele que você elegeu não tem um comportamento digno em relação aos compromissos de campanha assumidos. Fazendo esse registro, porque irei para o meu 5º mandato. A bancada do PSDB, deputado Jânio Mendes, já entregou ao governador uma carta aberta, em que li aqui, quem entregou foi o deputado Márcio Pacheco. Entreguei e devolvi a Vossa Excelência. É verdade, tem toda a razão. E nesta carta nós listamos que, em princípios básicos, um governo deve defender para que
o nosso Estado saia da crise imensa que ele está envolvido. E dizendo, se esses princípios forem os adotados, nós estaremos aqui votando, melhorando os projetos que vierem nesse sentido. Caso não sejam adotados, estaremos aonde nos cabe, na oposição. E quando falo oposição, considero que nenhum governo pode ter êxito sem uma oposição sadia. E o que eu chamo uma oposição sadia? Aquela que é feita com racionalidade, que esteja sempre em foco os interesses maiores da população fluminense e não os interesses partidários e nem tampouco somente os sonhos eleitorais. Eu li no jornal, deputado Jânio Mendes, uma fala do governador, que eu espero que não seja verdade, que ele diz que o parlamento faz demagogia. Senhor presidente, até agora, tudo que aqui fiz, o fiz mediante princípios. Eu não vi. O que é demagogia, né? É usar o populismo desbragado para enganar a própria população. Eu não vim aqui dizer que acabaria com a Secretaria de Segurança se fosse o governador. Eu não vi. Quem veio foi o governador eleito. Agora, voltou atrás e disse que vai criar uma Secretaria de Segurança transitória. Não é transitória que o termo que ele usou, não, é temporária. Me corrigiu mesmo. Temporária. Secretaria de Segurança temporária dá para a população uma segurança temporária. Isto é, tem segurança de manhã e não tem à noite. Tem segurança de 30 a 30 dias. Isso é que é segurança temporária. O governador veio a público dizendo que ia usar snipers para matar todos que estivessem com fuzil. Tiro na cabeça. E depois veio a público para dizer que precisa mudar a legislação federal. Foi a Israel para comprar drones para combater o narcotráfico. E vai descobrir que o drone é ótimo para combater o narcotráfico, como já está sendo feito atualmente, para posicionar as rotas de fuga dos traficantes e aonde eles estão alojados, em tocaia, mas não para atirar a partir dos drones. Então eu me pergunto, somos nós que somos demagogos? Fica só a interrogação. Ainda mais, senhor presidente, este último mandato, estes últimos 4 anos, eu confesso a Vossa Excelência que talvez tenham sido os mais duros que eu já vivi enquanto parlamentar. Duros e difíceis, sob todos os pontos de vista. Mas também o mandato mais produtivo que eu já tive. E se foi produtivo, sabe bem Vossa Excelência, é porque houve um esforço coletivo. Porque um parlamentar sozinho nessa casa nada faz.
Qualquer projeto de lei, para ser aprovado, precisa do apoio da maioria, simples ou absoluta, ou até mesmo, na emenda constitucional, 42 votos de 70. E aprovamos emendas constitucionais importantíssimas, como, por exemplo, a PEC do 12º, para as nossas universidades. Esforço coletivo. Então, queria deixar aqui o registro que também representou, esses últimos 4 anos, você atravessar um terreno profundamente pantanoso. 3 meses, a Assembleia cercada pelas forças de segurança, enquanto aqui nós resistíamos o pacote de maldades do Pezão. E atravessar um terreno pantanoso é fundamental para que você chegue do outro lado, que você mantenha a sua integridade, isto é, mantenha a sua honra e os seus princípios, mesmo que no meio do caminho tentem respingar lama na sua trajetória. Então, queria aqui reafirmar que considero-me um parlamentar íntegro e, como tal, apoio de todas as formas o processo de moralização do nosso país, doa a quem doer. Doe aos adversários ou aos mais próximos, ou até em nós mesmos. Mas é necessário ter cuidado com aquilo que é mais importante para o ser humano, que é a sua honra e a sua dignidade. Porque nos últimos dias temos visto que há uma certa posicionamento afoito, confundindo alhos com bugalhos, querendo confundir a figura de quem é investigado com quem não é investigado. Por isso, reafirmo, me orgulho do meu mandato, me orgulho da minha conduta e desejo firmemente que esse processo de moralização da sociedade continue, que não se arrede pé dele. E tive notícia, deputado Jânio Mendes, aqui no parlamento, queria que Vossa Excelência me confirmasse, que o CNJ acaba de aprovar a manutenção do auxílio moradia para o judiciário. Ora, eu não consigo acreditar. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal teria rejeitado o auxílio moradia e aprovado para si e para todos os entes pertencentes ao judiciário um aumento de 16 pontos percentuais. E o auxílio moradia deixaria de existir. E eu não consigo acreditar, deputado Jânio Mendes, que o CNJ, ao arrepio ou não do Supremo Tribunal Federal, tenha aprovado o retorno do auxílio moradia. Mas, de qualquer forma, quando acabar o trabalho legislativo, farei uma pesquisa pelo Google
para verificar a veracidade de tal fato. Mas, pois não, deputado Jânio Mendes. Deputado Luiz Paulo, exatamente essa pesquisa que estou fazendo, manchete, né, o auxílio moradia acaba de ser, pelo CNJ, regulamentado e autorizado a partir de critérios fixos estabelecidos, no valor de R$ 4.300 para o judiciário. Deputado Jânio Mendes, parece que o que eu não queria crer é verdade. Então, o que eu assisti há 30 dias atrás foi um jogo de cena, que vai onerar o Estado do Rio de Janeiro em 240 milhões de reais por ano de acréscimo, e ninguém vai se levantar para dizer que o regime de recuperação fiscal está atingido. A matéria está no blog do UOL. O CNJ, Conselho Nacional da Justiça, e o CNPM, Conselho Nacional do Ministério Público, aprovaram nesta terça-feira, 18, a resolução que regulamenta o pagamento do auxílio moradia a juízes, desembargadores e membros do Ministério Público de todo o país. E por aí vai. Realmente é decepcionante a gente ler tal matéria depois de um esforço imenso de redução de gastos públicos, da gente ter que admitir no orçamento de 2019 se gastar mais 240 milhões de reais. Eu espero que o regime de recuperação fiscal, que é fiscalizado por uma tríade ligada ao Tesouro Nacional, se pronuncie sobre esses gastos sem sentido de ser, à revelia do Supremo Tribunal Federal. Muito obrigado, senhor presidente.